Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma e esse é o canal Meditando Direito. Nesse vídeo falarei às senhoras e aos senhores sobre o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é um dos temas mais complexos e repletos de detalhe, um dos temas mais complexos e instigantes do direito constitucional e do direito como um todo. Justamente por isso eu vou fracioná-lo em um conjunto, uma coleção de aulas, de modo a facilitar a sua compreensão. Nesse primeiro encontro, faremos a definição do controle de constitucionalidade, distinguindo do controle de legalidade e do controle de convencionalidade. Também vamos observar alguns importantes conceitos sobre a Constituição e a finalidade do controle de constitucionalidade. Esse encontro, portanto, revela-se introdutório e pretende oferecer algumas informações de extrema importância para a compreensão do controle de constitucionalidade. Eu começo então através de uma definição do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele pode ser compreendido como o juízo de adequação da norma infraconstitucional, que é o objeto de controle, à norma constitucional, que é o parâmetro de controle, por meio da verificação da relação imediata de conformidade vertical entre a norma infraconstitucional e a Constituição, com o fim de impor a sanção de invalidade à norma que seja revestida de incompatibilidade material e ou incompatibilidade formal com a Constituição. O controle de constitucionalidade ele não pode ser confundido com o controle de legalidade ou com o controle de convencionalidade, ambos a significar coisa diversa. O controle de legalidade está relacionado com o direito administrativo. O controle de legalidade consiste na aferição da validade de uma norma infralegal, ou seja, as espécies normativas secundárias, como uma portaria, um decreto inominado, um regulamento, uma instrução normativa ou um ato administrativo em face da legislação. Trata-se então de verificar se a espécie normativa secundária ou o ato administrativo guardam respeito às leis que regem aquela determinada matéria. Nunca é demais relembrar que, segundo determina o artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública obedece o princípio da legalidade, o que significa dizer que a administração pública não pode agir e nem mesmo deixar de agir, senão de acordo com o que dispõe a lei. O controle de convencionalidade está relacionado ao direito internacional e direciona-se à análise da validade de norma legal em face de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Apura-se então se a norma legal guarda conformidade com os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos de que o nosso país seja signatário. Apresentados esses conceitos e realizadas as necessárias distinções, para que nós possamos bem compreender o controle de constitucionalidade, nós precisamos ainda analisar, mesmo que de maneira superficial, a ideia de Constituição. A Constituição, fundando o Estado, assume a missão de organizar racionalmente a sociedade, especialmente na sua feição política. É o Estatuto do Poder e o instrumento jurídico com que a sociedade se premune contra as tendências imemoriais de abuso dos governantes. É também o lugar em que se expressam as reivindicações últimas da vida em coletividade e se retratam os princípios que devem agir de guia normativo para a descoberta e a construção do bem comum. Foram os postulados liberais que inspiraram as revoluções francesa e americana do século XVIII que nos proporcionaram os atributos da Constituição como instrumento orientado para conter o poder em favor das liberdades, num contexto de sentida necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana. A compreensão da Constituição como uma técnica de preservação das liberdades é um atributo do constitucionalismo moderno. A Constituição, assim, ela pode ser conceituada como um sistema de normas jurídicas, produzidas no exercício do poder constituinte, dirigidas principalmente ao estabelecimento da forma do Estado, da forma de governo, do modo de aquisição do poder, da instituição e organização dos seus órgãos,
dos limites de sua atuação, dos direitos fundamentais e respectivas garantias e remédios constitucionais e da ordem econômica e social. A Constituição deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que rege a sua organização político-jurídica e a ordem jurídica fundamental da coletividade. A Constituição, ela pode ser compreendida em um sentido material ou substancial e em sentido formal ou estrutural. Em um sentido material ou substancial, a Constituição é o conjunto de normas que instituem e fixam as competências dos principais órgãos do Estado, estabelecendo como serão dirigidos e por quem, além de disciplinar as interações e controles recíprocos entre tais órgãos. Sobre esse mesmo ponto de vista, compõe a Constituição as normas que limitam a atuação dos órgãos estatais em benefício da preservação da esfera de autodeterminação dos indivíduos e grupos que se encontram sobre a regência desse estatuto político. Estas normas garantem às pessoas uma posição fundamental ante o poder público, instituindo aí os direitos fundamentais. Por esse ponto de vista material, o que realmente importa para definir-se se uma norma tem caráter constitucional é o seu conteúdo, pouco importando a forma como essa norma foi introduzida no ordenamento jurídico. Assim, constitucional será a norma que trata das regras estruturais da sociedade, de seus alicerces fundamentais. É interessante notar que, sob essa perspectiva material, torna-se possível encontrar normas constitucionais fora do texto constitucional, na medida em que o que interessa no conceito é o conteúdo da norma e não a maneira, a forma como foi introduzida no ordenamento jurídico. Como o próprio nome revela, o que interessa é o seu conteúdo, a matéria, e não a forma, a estrutura. Em um sentido formal ou estrutural, a Constituição é o documento escrito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. Desse modo, são constitucionais as normas que aparecem no texto da Constituição, que resultam das fontes do direito constitucional, independentemente do seu conteúdo. Por esse aspecto formal, não mais interessa o conteúdo da norma, mas a forma como ela foi introduzida no ordenamento jurídico, de forma que normas constitucionais são aquelas produzidas por um poder soberano por meio de um processo legislativo mais dificultoso, diferenciado e mais solene que o processo legislativo das demais normas do ordenamento jurídico. Segundo esse conceito formal, qualquer norma introduzida dentro do texto constitucional, seja pelo exercício do poder constituinte originário, seja pelo labor do constituinte derivado, reformador ou revisor, terá natureza constitucional, independentemente de seu conteúdo, posto que o que importa é a forma como a norma foi introduzida no ordenamento jurídico e não a sua matéria. De fato, por vezes o legislador constituinte opta por inserir no texto constitucional temas cuja densidade permitiria perfeitamente fossem tratados em nível infraconstitucional e que assim somente se verificam inseridos no corpo da Constituição pelo desejo do constituinte de lhes conferir maior estabilidade, posto que alocados na Constituição somente poderão ser modificados pelo especial e mais dificultoso processo de alteração do texto constitucional, que é a proposta de emenda constitucional. Como se percebe, o conceito de Constituição preserva um núcleo permanente relacionado com a ideia de um princípio supremo que determina integralmente o ordenamento estatal e a essência da comunidade constituída por esse ordenamento. A Constituição escrita, ela não se limita a estabelecer os baldrames da organização estatal e os fundamentos da ordem jurídica da comunidade, mas ela desempenha relevante papel como instrumento de estabilidade, de racionalização do poder e de garantia da liberdade. Nos países dotados de Constituição do tipo rígidas, a alteração do texto constitucional exige um procedimento especial, mais lento, complexo e dificultoso
do que aquele estabelecido para a criação das demais espécies normativas. Esse processo legislativo para a alteração do texto constitucional é estabelecido pelo próprio legislador constituinte originário e deve ser diligentemente observado e obedecido pelo legislador constituinte derivado. Desta exigência de um processo legislativo específico e de formalidades especiais para a alteração da Constituição é que surge a ideia do princípio da supremacia formal da Constituição, a significar que as normas ditadas no exercício do poder constituinte originário se sobrepõem às demais manifestações de direito. Nos sistemas jurídicos dotados de Constituição flexível, a inexistência de diferenciação entre os procedimentos de elaboração das normas infraconstitucionais e de modificação do texto constitucional faz com que toda produção normativa tenha o mesmo status formal, de forma que a edição de uma lei pode derrogar ou abrogar todas as normas anteriores que com ela se revelem incompatíveis, mesmo que se trate de uma norma constitucional. Como natural decorrência, observa-se que somente nos países de Constituição escrita e rígida é possível a realização do controle de constitucionalidade. Observe-se ainda que o texto constitucional também estabelece o processo legislativo para a edição das espécies normativas primárias, aquelas identificadas na Constituição no seu artigo 59, de forma que o legislador infraconstitucional deve observar e submeter-se aos processos ali estabelecidos, tanto quanto à iniciativa quanto aos ritos procedimentais, desafiando e ofendendo a Constituição, caso dele se distancie, fazendo atuar o sistema de controle de constitucionalidade. Em suma, o sistema de controle de constitucionalidade consiste em um sistema constituído e idealizado para a defesa da supremacia do texto e das determinações constitucionais, agindo sempre que estas mesmas disposições constitucionais vierem a ser violadas ou estiverem em perigo de ser violadas, de modo a manter íntegras e respeitadas as disposições constitucionais. Seu propósito é extirpar do sistema toda e qualquer norma ou conduta que se distancie ou venha a colidir com as determinações e disposições da Constituição. Bom estudo, nos vemos no próximo encontro. Beijo no coração.